Olá, gente! Vamos dar continuidade à Idade Média. A gente passou aí, né, algumas aulas já conhecendo a Idade Média, falamos até dos carolíngios e agora a gente vai falar, né, e trabalhar a nossa terceira aula, feudalismo, né? É a organização econômica, política, social, né, de toda a Europa, né? Estamos falando do Ocidente, de como eles se organizavam aí em termos de prática econômica, de todo esse processo, tá bom? Então fica conosco, não perde nenhuma aula e vamos lá. Formação do feudalismo, né? Como é que ele se constitui? Como é que ele se estabelece? É um longo processo desde o século III até o século IX. Como é que isso... Então, né, é um longo processo do século III ao século IX. Como é que isso vai se perpassar? Lá desde o Império Romano já se começou a fazer um pouco desse processo, pessoas saírem, né, da cidade e irem para o campo. E aí já estavam, né, garantindo aí trabalhadores, concedendo parte das terras para esses trabalhadores, enfim. Com o fim, né, do Império, né, que a gente viu carolíngio, que tudo foi dividido, o que a gente vai ter? Esses senhores feudais vão começar a surgir, são grandes proprietários de terra, e aí a gente vai ver o processo aí do feudalismo se constituindo verdadeiramente. Então ele não surge de uma hora para outra, vai surgir a partir de prática lá dos romanos, com algumas práticas dos germanos, lembrando que eles se unem, a gente já viu isso, e aí a gente vê esse contexto de insegurança e de medo sendo, né, acrescido por algumas invasões. Então, primeiro teve a invasão dos povos bárbaros e agora tem invasão de outros povos vindo de vários lados. Então, a galerinha da Idade Média olhava para um lado, oh não, os Vikings, né, os Vikings. O outro, eita, lá vem os húngaros, ai, eles são muito violentos, ou quem poderá me defender? Ai, os islâmicos, eita, vão já matar todo mundo. Resultado, a galera então vai fazer, né, um grande processo aí de êxodo. Né? Êxodo significa saída, tá? O que seria essa saída? Né? É sair das cidades que ainda restavam e vão para o campo. Mas não é qualquer campo não, meu filho. Eles vão erguer muralhas, muralhas imensas. Tinham muralhas de mais de 5 metros de altura, extremamente grossas. Não é esses tijolinhos ré de furo que a gente tem hoje, não, tá? E são muralhas para proteger mesmo os moradores dentro desse lugarzinho. E esse lugarzinho vai receber o nome de feudo. O que vocês devem entender enquanto feudo? É uma grande propriedade de terras, ó. Grande propriedade de terra. Não é pequenininha, não. Então, aqui, quem tem terra tem poder, tá, galera? Tem até o funk aí, né? Pra gente tá, né, seguindo aí nessa ideia. Quem tem terra tem poder. O poder está na terra, o poder está na terra, o poder está na terra. Dá um capina na terra. Então, quem tem terra tem poder. E quem vai conquistar essa terra inicialmente? É a galera da faca, amiga. Quem tinha lá sua espadinha na Idade Média vai começar a cortar lá a galera. São, que essa terra é minha. E depois, né, eles vão ser chamados aí de senhores feudais. Então, essa grande propriedade de terra, né? A galera vai morar lá dentro, vai murar, vai colocar o castelo como um local aí, não é aquele castelo de princesa não, tá, gente? Como uma forma de segurança, tá? De se manterem seguros, tá bom? E aí a gente tem uma produção para subsistência. Que é isso? Meu filho e minha filha, ninguém queria sair do feudo, não. Queria não. Ah, não, do feudo saiu, não. Era muito perigoso, né? Aquelas histórias de princesa, né? Tudo. A Bela Adormecida, a Branca de Neve. Tudo isso aí, gente, é para causar um medo danado. Que lá fora tinha monstro. Que lá fora tinha as bruxas malvadas. Vocês talvez não saibam, mas a versão... Realmente, a primeira versão que se tinha da Chapeuzinho Vermelho é da Idade Média. Olha o que era a história. Chapeuzinho era a meninazinha que ia, né, na floresta e tudo mais, encontrar com vovó. Mas aí ela pegava o caminho errado, ou seja, ela ia pelo caminho mais perigoso. Chapeuzinho, então, chegava na casa da vovó e quem tava lá é o lobo. A história que a gente conhece, né? Que olhos grandes você tem, que o lobo queria comer a Chapeuzinho. Na Idade Média não era isso. O lobo queria abusar da Chapeuzinho, não era simplesmente comer, tá? O lobo pede para Chapeuzinho, na história da Idade Média, tirar a roupa.
E aí a gente percebe quem é que vai se astrever, como diz o Matuto, né? Sair do feudo. Lá fora tem um lobo mau. O lobo mau podia ser qualquer pessoa, né? Uma pessoa querendo abusar de uma menina, poderia ser um animal, verdadeiramente, que tinha muitos animais ainda naquele período. Então é melhor ficar no feudo. Então a produção do feudo é para subsistência, é para eles sobreviverem, para não estar precisando sair do feudo, tá? Então, se tem coisa no feudo, a gente se vira. Se não tem, vamos dar um jeito. Então, por exemplo, temperos como corante, como pimenta, o próprio sal, não tinha no feudo. Ele era lá do Oriente, bem longe. Então, para conseguir esses produtos, precisava sair do feudo. Então, às vezes, eles comiam sem isso. Imagina a carninha sem o sal. Carninha sem corante, detalhe, não tinha geladeira, então a carninha ficava ali a semana toda para ser comida. Ai, bem legal, né? Bem legal. E aí, o regime de trabalho. Quem trabalhava? O dono do feudo, senhor feudal? Claro que não. É um regime de servidão, né? Eles iam fazer aí um regime de servidão. Como é que é isso? O senhor feudal, ele vai dar, né, um local para o servo produzir o seu alimento, vai dar um local para o servo construir a sua moradia, vai dar proteção para aquele servo, é tudo que ele estava buscando naquele período, e o servo, em troca, né, vai pagar impostos, né? O servo vai ser aquele que vai pagar impostos. Tem impostos, como, por exemplo, a talha, parte do que o servo produz vai para o senhor. Tem o imposto que é a corveia, né? O servo, ele vai trabalhar também na terra do senhor, vou já mostrar isso de forma mais visual. Então, também o servo, se ele precisar, sei lá, de um moinho, né, para moer alguma coisa, ou forno, usar o forno, e isso tudo era do senhor. O servo pagava imposto para isso também. O servo pagava imposto até para casar, viu, gente? E aí, a sociedade feudal é uma sociedade estamental. O que é isso? É uma sociedade que não há uma mobilidade social. E aí, aqui ninguém tinha crise na Idade Média. O que serei quando crescer? Era fácil. O que seu pai é? Ah, meu pai é rico, tem terra. Ah, pois você vai ser um grande dono de terra. O que seu pai é? Servo. Então você vai ser servo. Era bem simples, tá? E aí a sociedade era extremamente religiosa, né? A gente já discutiu um pouco sobre isso. As explicações eram religiosas até. Então, quem está acima de tudo é o clero, tá? É a igreja. Então, o clero, quem vem primeiro é o clero reza. Essa é a função dele. O clero vai rezar por todos, tá? Depois a gente tem aí a nobreza. Quem é a nobreza? São a galera aqui, ó, que tem o feudo. São os donos de terra, os nobres, os senhores feudais e sua família. O que eles fazem por todos os outros? Eles lutam. Eles são a galera das armas, né? Uiá, né? São as galera aí para proteger a todos. E embaixo, né, a torcida todinha aqui do Flamengo, do Corinthians, a torcida todinha junto. Nós temos aí, né, os servos, eles trabalham, né, e pagam os impostos e sustentam, né, vamos dizer assim, em termos de alimento, o restante da população, né, no caso, o clero e a nobreza. O nobre, no máximo, ele poderia subir, tá? Para ser aí um clero. Nobre não desce para a categoria de servo, tá bom? Eles não se envolvem, não se misturam. Professora, pode haver o casamento entre um servo e um nobre? Não deveria, tá? Então, eles usavam, às vezes, as servas mais para usufruir, né, sexualmente falando, mas não no sentido de, eu vou casar com essa serva, não, né? Esse tipo de relacionamento, chegando a casamento, isso é muito raro, né? E aí, aqui eu tenho uma imagem, né, do feudo, do que seria o feudo. Então, a gente tem a fortaleza, o castelo, ele é uma fortaleza, tá? Ele não é para ser bonitinho, não. Ele é para se protegerem. Então, se tivesse algum babado aqui, a galera pegava, voava e corria para dentro do castelo. Todos que moravam no feudo poderiam fazer esse processo. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. A gente tem, ó, a moradia aqui, né, dos servos. E a terra era dividida, né? Parte da terra era chamada de manso servil, né? Aqui, ó, onde o servozinho produzia seu alimento. Era desse alimento que ele pagava imposto e dava para o seu senhor. E parte da terra, as melhores, era usada aí, né, para produzir o alimento do senhor feudal. Então, a gente percebe que o feudo tem de tudo aí, né? Tem as moradias, tem um local aí de moinho, tem igreja também dentro do feudo, mas a principal construção é o castelo, tá?
é onde eles vão se refugiar no momento de insegurança, de uma possível invasão, algo do tipo. Então, eles tentavam ficar isolados nessa região. Um feudo não era próximo ao outro, era um bem aqui, o outro bem sim, né? Que nem o piauiês. E aí, nas próximas aulas, a gente já vai conhecer como que se sai desse feudo. O que é que tem além do feudo, tá? Então, se mantém aí conosco, juntos, tá bom? E fiquem em casa, galerinha. Até mais!